Paz, boa noite a você que nos acompanha em mais um culto de celebração online, a vocês filhinhos e filhinhas da fé que estão conectados e irão se conectar nesse tempo. Quero trazer uma palavra da parte do Senhor para vocês, da palavra que a fé, antes de ela ser aprovada, ela é provada. A palavra diz no livro de Tiago que bem-aventurado é o homem que suporta a provação, porque depois de provado ele vai receber a coroa da justiça, ou seja, a aprovação de Deus. Então, as nossas ações de fé, as nossas falas de fé, elas sempre serão provadas. E aí nós precisamos estar conectados em Deus, na sua palavra, para poder responder. A gente precisa responder conforme aquilo que a palavra nos diz e nos sustenta. Então, nessa noite, eu quero pedir a Deus que o seu coração possa receber essa mensagem de fé, essa mensagem de esperança, essa mensagem de amor, que são as três coisas que irão permanecer, porque tudo vai passar, nada vai permanecer a não ser a fé, a esperança e o amor. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. E aí, diante desse fato que a palavra nos garante, nós nos firmamos. Então, toda a nossa construção, ela precisa ser feita em cima daquilo que permanece, e permanece para sempre. Por isso, dentre as três coisas que permanecem, a primeira que a palavra nos diz é a fé, porque a fé, ela vai me dar esperança. Se eu tenho fé, com certeza eu terei esperança. E a esperança, ela é algo que vai me trazer um descanso em Deus, porque eu sei que Ele é fiel naquilo que Ele falou para mim. E o amor que move todas as coisas, que move até a nossa vida em relação até a um inimigo, como a palavra diz, Jesus disse assim: vocês ouviram na lei que nós devemos amar os nossos amigos e odiar os nossos inimigos. Porém eu vos digo, amem também os vossos inimigos. Então, antes de você amar, você crê naquilo que Jesus falou. Então, a fé está operando e lhe conduzindo a amar. Então, em cima daquilo que a palavra nos sustenta, né, a gente vai trabalhar nessa noite com o texto de 1 Samuel, capítulo 17. E o tema que eu tenho para você é: a fé não respeita e não se rende ao gigante do medo. Vou repetir: a fé não respeita e não se rende ao gigante do medo. O que tem operado mais nesse tempo é a questão do medo. Não é nem a situação em si, né, diante do que nós estamos passando, mas o medo que tem se avolumado em meio às pessoas, e esse medo tem feito com que as pessoas fiquem inoperantes na fé, porque o medo inopera as ações de fé. O medo está inoperando as suas ações de fé. Aí vou ler primeiro uma parte desse texto, que é para a gente começar a desenvolvê-lo aqui nessa noite. A palavra diz assim,
no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Efés-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e seus israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida como uma lançadeira de tecelão. A sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Eu vou dar uma paradinha aqui nesse capítulo, mas você depois você pode ver com mais tranquilidade. Deus vai ministrar muito a sua vida através dessa passagem bíblica. Então, como eu estava falando para você, o primeiro ponto dessa noite, o medo, ele não opera as ações de fé. Porque quando isso acontece, você passa a olhar para as circunstâncias que serão necessárias você passar, e sempre que você olhar para as circunstâncias, você vai olhar com um olhar sempre desfavorável. Sempre que as circunstâncias aparecerem, sempre que algo se levantar, um desafio se levantar, você vai olhar sempre com um olhar desfavorável, ou seja, um olhar de derrota para aquela circunstância ou para aquela situação. Por quê? Por causa do medo. O medo de enfrentar aquela situação faz com que você fique inoperante na fé. Aí você deixa de andar por fé, você deixa de olhar com fé. Uma palavra diz, que Paulo fala lá no livro de Atos, se eu não me engano, ele diz que nós não andamos por vistas, mas por fé. Então, quando você está com medo, quando você deixa o medo tomar conta da sua vida, você começa a inoperar as ações de fé. E essas ações, elas não podem se mover em você. Por quê? Porque o medo paralisou a tua vida. Aí nós vamos ver aqui, dentro desse capítulo, como isso ocorreu na vida de Saul. Saul era o líder de Israel nesse momento. Saul foi aquele homem levantado por Deus nesse momento. E nesse momento ele era rei de Israel. Só que aqui, já nessa parte da trajetória de vida de Israel, o que aconteceu? Saul, ele já não estava mais tendo aquela segurança que Deus colocou na vida dele quando o ungiu como rei de Israel, quando ele foi possuído pelo Espírito, e o Espírito mudou a vida dele.
porque ele já tinha transgredido, ele já tinha deixado de ouvir os conselhos da palavra do Senhor. Ele tinha profetas que profetizavam para ele, mas ele deixou de ouvir. Então, nesse momento, o medo tomou conta dele. O medo estava apavorando Saul e, consequentemente, todo o exército de Israel estava com medo. E quando o medo está tomando conta da nossa vida, o que acontece? O inimigo se aproveita. E quando ele vê que o medo já tomou conta, ele se aproveita e começa a avolumar mais ainda esse medo em nossa vida. E aí, nesse momento que nós vemos o medo inoperando, foi lá no versículo 33, quando Davi é trazido na presença de Saul, porque quando ele foi para levar comida para os seus irmãos a pedido do seu pai, antes ele vivia tomando conta das ovelhas, e Davi, ele já era aquela pessoa que, por Saul estar sendo atormentado por um espírito maligno, Davi, ele era aquele homem que ia, tocava harpa, e aqueles espíritos deixavam Saul. Então, nesse momento, Saul já não tinha segurança, porque ele já não estava mais no lugar onde deveria estar. E Davi permaneceu nesse lugar que Saul abandonou. Então Davi foi levar refeição para os seus irmãos, e quando ele chega lá, ele escuta o desafio do gigante. O gigante começa a desdenhar do Deus de Israel, ele começa a desqualificar o exército de Israel, ele começa a desqualificar o povo de Deus, e nesse momento Davi ouve essas palavras, e quando ele ouve essas palavras, o que ele faz? Ele pergunta realmente o que o rei dará, porque quando aqueles homens do exército de Israel ouviam aquele gigante proclamar aquelas coisas, eles diziam: está vendo esse homem aí? O rei Saul vai dar de presente ao homem que vencer esse guerreiro, vai dar, não lembro agora quanto, de prata e ouro, e também dará a mão de sua filha em casamento. E Davi, quando ouviu isso, perguntou: o que mesmo que Deus, o rei Saul dará? Aí eles repetiram. Aí, gente, eu não quero me ater muito aqui, porque são vários pontos, mas nesse momento aqui, que Davi é levado a Saul, aí Davi diz a Saul que ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá lutar com ele. Aí, por Saul está com o medo tomando conta da sua vida e olhando somente as circunstâncias de maneira já derrotada, né? De maneira desfavorável, o que ele diz para Davi? Ele diz assim: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, meu filho. Você é apenas um rapaz, e esse filisteu é um guerreiro. Ou seja, Saul já estava conformado com aquela situação, porque o medo tinha tomado conta da sua vida e daqueles que estavam debaixo do seu comando. E ele não conseguia mais ouvir a voz da vitória. E Deus enviou esse menino Davi para falar a ele que eles iriam vencer aquele exército, que eles iriam vencer aquele medo. E Davi foi usado justamente para isso, para levar Israel a vencer o medo. Só que o medo tinha se agigantado no coração daquelas pessoas. O medo se tornou um gigante na vida deles. Então, a maneira de eles olharem para a situação, para aquela circunstância, para aquele desafio, era sempre uma maneira desfavorável, era sempre se desqualificando. Como nós vamos enfrentar? Nós não temos condição de enfrentar isso.
Por que não tem? Porque o medo inoperou a fé. Aquele povo que tinha sido conduzido por Saul, logo quando ele foi ungido rei, logo quando ele foi em nome do Senhor e desbaratou alguns exércitos, agora está com medo por causa de um homem apenas. E um homem fez um terror diante de Israel. Era um gigante, tudo bem, era um gigante, mas esse gigante, ele não poderia contra o Senhor dos exércitos. Então, isso me leva a um segundo ponto que eu quero trazer para você nessa noite. É assim: quando uma pessoa ou mais pessoas dentro de uma comunidade, elas não estão guardadas no esconderijo da palavra, Salmo 91, quando elas não estão guardadas no esconderijo da palavra, com certeza, diante dos desafios que tiverem que enfrentar, o que eles vão transmitir? Eles só vão transmitir medo e pânico. Eles não vão transmitir outra coisa. Eles vão transmitir medo e pânico para aqueles que estão dentro da comunidade. Por quê? Porque o medo está operando em suas vidas. Eles não estão mais guardados pela palavra. E eu vou dizer para você nessa noite: se tem um povo que deveria estar guardado pela palavra, é a igreja. Nesse tempo, nesses desafios que estamos enfrentando, que toda a terra está enfrentando nesse momento, se tem um povo que deveria estar guardado pela palavra, é a igreja. É você. Eu não estou falando de igreja instituição, eu estou falando de igreja orgânica, de pessoas que foram geradas no Espírito e que precisam caminhar no Espírito, precisam se manter no Espírito, precisam caminhar em fé para trazer influência sobre outras pessoas de forma positiva, com boas notícias, e não trazendo alarme, trazendo confusão para o meio da comunidade. E eu vou dar um exemplo para vocês de como isso ocorre, de como acontece uma situação dessa, onde uma ou mais pessoas que não estão guardadas na palavra, que sempre tem uma notícia de um relatório muito terrível para transmitir, de 12 espias que foram enviados por Moisés para observar a terra de Canaã. A gente vai ver isso lá em Números capítulo 13, versículo 25 a 33, e no capítulo 14, do versículo 1 ao 12, essas pessoas foram enviadas por Moisés, debaixo de uma palavra do Senhor, para observarem aquela terra e trazerem um relatório para Moisés e para toda a comunidade de Israel. Como dessas 12 pessoas que foram, 10 dessas pessoas não estavam guardadas na palavra. O resultado foi terrível, porque quando eles retornaram de fazer aquela inspeção naquele território, eles trouxeram um relatório completamente negativo e contaminaram toda a congregação. Eles trouxeram um relatório que gerou medo, que gerou pânico naquela congregação. Mas só que tinham duas pessoas, daqueles 12, que não se dobraram ao medo, que não se curvaram ao medo, que não respeitaram medo algum diante das dificuldades que eles viram, como aqueles outros 10 viram, e eles não se dobraram a isso. Mas aqueles 10 que não estavam guardados na palavra que receberam, eles trouxeram um relatório negativo e causaram o maior pânico dentro daquela comunidade, levando a comunidade a ficar em desespero. E aqueles dois que trouxeram a notícia
de uma dificuldade que eles viram que eram prontamente desfavoráveis para aquelas pessoas, porque eles estavam com o Senhor, e que nada do que eles viram poderiam impedir de eles conquistarem aquela terra. E era Josué e Caleb. Quero te dizer que dos 12, ninguém se lembra do nome daqueles 10 que trouxeram o relatório negativo, que causou pânico, que causou medo na comunidade, na congregação, no país de Israel. Quem fica causando pânico e medo vai ser lembrado, não. Mas aqueles que se posicionam dentro da palavra, que ficam guardados, escondidos na palavra de Deus, esses serão lembrados. Como Josué e Caleb é lembrado sempre, porque trouxeram um relatório e disse: aqueles gigantes, eles não meteram medo na gente, porque nós sabemos que nós vamos rasgá-los e vamos comer como pão, e vamos conquistar aquela terra, e vamos trabalhar naquela terra, e vamos cumprir aquilo que o Senhor determinou para nós cumprirmos naquela terra. Então a gente vê que quando existem pessoas assim, e não deveria existir hoje dentro da igreja, dentro do corpo da igreja, mas existem pessoas que ficam destilando medo, destilando pavor, destilando pânico, quando na realidade a sua função seria trazer vida, trazer esperança, trazer boa notícia, é declarar que nós já passamos dessa situação, nós já vencemos essa situação, e não alimentar a vida das pessoas que já estão com medo, causando ainda mais desespero na vida das pessoas. Não foi para isso. Quando nós somos designados como essas pessoas, esses 12 homens foram designados por Deus, que foi Deus que designou isso a Moisés, e Moisés, pela direção de Deus, como porta-voz de Deus ali, diante daquela congregação, diante daquela comunidade, diante daquele país, levantou aqueles 12 para se guardarem na palavra e trazerem um relatório, só observarem para ver se na terra manava leite e mel mesmo, se tinha fruto excelente. Eles trouxeram, foi um cacho tão grande de uvas que era preciso 2 homens para carregar. Eles trouxeram a prova, a evidência da verdade de Deus, mas mesmo assim, aqueles que não estavam guardados na palavra, trouxeram relatórios contrários à palavra. E a gente vai ver nesse capítulo, não dá para mim ler esse capítulo todo, para poder falar isso para vocês, mas algumas situações nós vamos ver que se identificam com essa passagem de Números, que eu dei a referência para vocês ainda há pouco. A gente vai ver no texto de 1 Samuel, nesse momento onde o exército de Israel está enfrentando o exército filisteu, nós vamos ver coisa semelhante, de atitudes semelhantes daqueles que não estão guardados na palavra com aqueles que estão guardados na palavra. A gente vai verificar que quando eles voltaram, no caso dos espias que foram enviados por Moisés, e trouxeram um relatório negativo, aqueles 10, que contaminou a congregação, que trouxe pânico e desânimo para a congregação, para a comunidade, para o país de Israel, a gente vai ver que os 2 que se guardaram na palavra, que se esconderam na palavra, que se firmaram na palavra e trouxeram um relatório positivo, eles quase eram mortos. Nesse tempo não é diferente aqui. Pessoas que ousam falar de fé, de falar de boa notícia, são apedrejados. E às vezes, muitas vezes, pela própria comunidade, que está se inflamando por causa do medo, do pânico, do gigante do medo,
e tem apedrejado, falado contra, se levantado contra, assim também a comunidade que foi contaminada por aqueles homens se levantou para tentar matar Caleb e Josué naquele tempo. Se não fosse Deus interferir ali, eles teriam matado Josué e Caleb, por causa da boa notícia que eles estavam trazendo, por causa da confirmação da verdade de Deus, confirmando através dos frutos que trouxeram nas mãos. E a gente vai ver também que nesse contexto de 1 Samuel, quando Davi chega para falar com os seus irmãos, entregar a comida, e ele ouve a afronta dos gigantes, o que acontece ali? Ele pergunta, diante do comentário que estavam fazendo os soldados de Israel ali, sobre a recompensa do rei para aquele que derrotasse o gigante. Quando ele vai perguntar sobre isso, os seus próprios irmãos, que eram os 3 mais velhos que serviam o exército de Israel, eles se levantam contra Davi ali, se levantam contra ele e dizem: o que tu estás fazendo aqui? Por que tu abandonou aquelas poucas ovelhas do nosso pai? Tu estás aqui porque tu és invejoso, e por isso e por aquilo. E começaram a falar contra o Davi. Davi, o que eu fiz agora? E sabe o que Davi fez? Nem ligou porque eles estavam falando. É isso que nós devemos fazer. Nem ligar para as afrontas, nem ligar para as palavras que querem transmitir medo, que querem transmitir pânico. Não devemos ligar para isso. Devemos saber o que nós precisamos fazer para enfrentar a situação. O que nós devemos fazer? E Davi, guardado na palavra, não ficou com medo de nada. Muito pelo contrário. Pediu que levasse ele ao rei, para dizer que ele ia enfrentar aquele gigante, ia derrubar aquele gigante. E a gente vê que vai ver uma coisa muito interessante, que ouvir o gigante do medo põe toda uma comunidade em quarentena. Quando você ouve o gigante do medo, você entra em quarentena. Quer que eu te mostre na palavra? No versículo 16, diz assim: durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Gente, durante 40 dias, uma quarentena. Eu sei que uma quarentena não é exatamente 40 dias, mas eu estou usando essa referência para lhe levar, para te tirar de um lugar aonde você entrou por causa do medo. Aqui diz que esse gigante que causou o pânico, que desafiou apenas um homem de Israel, diante de todo o exército, ele vinha de manhã com uma notícia, e ele vinha no final da tarde com outra notícia. Que notícia você tem dado ouvido? Qual é a notícia que tem entrado na tua vida durante esse tempo de quarentena? Porque o gigante passou 40 dias afrontando e levando pânico e levando medo. Porque toda vez que ele aparecia, os soldados e Saul ficavam todos apavorados. Porque nesse tempo agora, o que aparece? Um gigante trazendo medo, um gigante que aparece na mídia e faz terror e causa medo, e as pessoas ficam ouvindo ele de manhã e ficam ouvindo de noite. Fica ouvindo de manhã, quando acorda, fica ouvindo de noite. E passa o dia todo no pânico. Por quê? Porque estão dando ouvidos para o gigante do medo. O gigante da quarentena. O gigante que tira toda a paz da vida das pessoas. É esse gigante que está se movendo ainda. Aqui tem uma figura de um homem que nasceu no território filisteu, que tinha toda essa estatura de 2,90 metros, mas mesmo ele, com aquela altura toda, ele não foi páreo para um menino moço que não tinha experiência nenhuma com guerra.
Mas tinha uma coisa que fazia toda a diferença: se guardava na palavra, se escondia na palavra. Ele estava guardado, escondido na palavra. Então, o gigante, ouvir o gigante do medo, põe toda uma comunidade, põe todo um país em pânico. Nós não fomos chamados para levar o gigante do medo para o país, muito pelo contrário. Mas é porque a gente está preservando a vida. Eu não estou falando para não preservar a vida de ninguém, eu estou falando para levar a vida para as pessoas. E se tem uma coisa, se tinha um último gigante que trazia medo para a vida das pessoas, ele foi removido do nosso meio. 1 Coríntios 15 diz que o último inimigo a ser vencido era a morte, e já foi vencida. Então eu não tenho medo de morrer. Você não deve ter medo de morrer, porque se você deixa o medo tomar conta de você, você vai começar a avolumar esse medo dentro de você, e você vai transmitir isso para as pessoas, você vai transmitir para os seus familiares, você vai transmitir para o seu local de trabalho, você vai transmitir por onde você for, você vai transmitir nos seus grupos de WhatsApp, você vai transmitir na sua rede social, lá no Facebook, lá no Instagram, lá no Twitter. Você vai transmitir medo. Por quê? Porque o medo se avolumou. Então esse gigante, ele vinha todo dia numa quarentena, de manhã e de noite, e jogava o medo. Jogava o medo. E jogava o medo. E jogava números. E jogava gráficos. E jogava pânico. E jogava um monte de coisa. E o exército estava ali, mas sem confiar e sem se guardar na palavra. Sem se guardar na palavra. Ouvindo e entrando em pânico. Ouvindo e entrando em pânico. Acordava e ia ouvir o gigante do medo. O gigante do medo lançava um monte de terrorismo sobre eles. Trabalhava na alma deles. Causava toda e qualquer confusão dentro deles. Eles ouviam, passavam o dia todo assim. E para não ficar incompleto, ele vinha de tarde e falava novamente com eles. E eles ouvindo, mas sem estar guardado na palavra. Será que você nesse tempo tem ouvido tanto esse gigante falar? Você pode até ouvir, mas você não pode deixar ele crescer dentro de você. Não estou dizendo que vai te desligar de tudo, não. Eu estou dizendo que para você a melhor coisa é se guardar na palavra e não no gigante do medo. Agora eu vou te dizer, sabe aonde que entrou o medo? Vou dizer para você nessa noite. O medo, ele entrou pela primeira vez lá em Gênesis capítulo 3, lá no Jardim do Éden. Foi quando Adão, escute isso, Adão, ele se guardava na palavra de Deus. Ele foi constituído, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus o guardava, todo dia vinha falar com ele. Todo dia vinha e falava com ele. E ele estava guardado. Mas no dia que ele deu ouvidos a outra coisa, fora daquilo que é segurança, que é a palavra de Deus, o medo entrou nele. E o que ele fez quando o medo entrou nele? A primeira coisa que ele fez foi se esconder. Se esconder. E quando ele ouviu a voz de Deus passeando no jardim, lá em Gênesis capítulo 3, depois você lê. E Deus chamou pelo Adão. Onde estás, Adão? Ele disse, ouvi a tua voz, mas eu fiquei com medo. Como ficou com medo? Todo dia Deus vinha ali. E aí, porque eu fiquei com medo, eu me escondi.
Israel estava todo escondido ali diante dos filisteus. Um exército poderoso de Deus, escondido. Por quê? Porque não estava guardado mais em Deus. Naquele momento não estava guardado em Deus, mas futuramente ia se guardar. E aí Adão não estava guardado. Mas por quê? Porque Deus não estava mais? Não, Deus é onipresente, Deus está em todo lugar. Deus só não estava mais, a presença de Deus não estava mais em Adão. Por isso o medo veio. O que está acontecendo hoje com você, pode estar acontecendo com a sua vida, você que está me ouvindo nesse momento e vai me ouvir numa outra oportunidade, o que pode estar acontecendo é que o medo veio porque você deixou de se guardar na palavra. Adão, que foi o primeiro homem a receber, o primeiro homem criado por Deus, é a nossa forma. Ele deixou o medo entrar, o medo entrou nele, por quê? Porque ele não estava guardado. Talvez o medo que esteja tomando conta da sua vida é porque você não está guardado na palavra. A presença de Deus, que é a palavra, ela te guarda do medo. Então Deus retirou a presença dele quando Adão transgrediu e deixou de ouvi-lo para ouvir a serpente. Aí Adão ficou sem a presença nele, mas a presença de Deus está em todo lugar. Assim como ela estava ali diante daquela guerra que estava acontecendo, daquela batalha entre Israel e Filisteus, estava ali, a presença de Deus estava ali, ela só não estava naquelas pessoas, mas ela estava em Davi, e quando Davi chegou, a presença de Deus chegou no acampamento, e o inimigo sabe disso. O inimigo sabe muito bem quando a presença de Deus está. Ele sabe que ele não tem território para ganhar ali. Ele sabe que ele não vai prevalecer naquele lugar. Assim é quando a presença de Deus está. Por quê? Porque a presença de Deus estando em nossa vida, nós não respeitamos o medo, o gigante do medo, e não nos dobramos a ele. Porque a presença de Deus lança fora todo medo. 1 João 4,18 diz que o verdadeiro amor, que é aquele que gerou o homem, lança fora todo medo. E quando Davi chegou, Davi veio com a presença de Deus. Aquela presença que tinha sido removida, aquela unção do Espírito que tinha sido removida de Saul, porque ele parou de ouvir a Deus, e foi colocada sobre Davi, e Davi chegou ali naquele lugar. E quando ele viu o gigante, ele disse: quem é esse gigante que vem afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou derrubar esse gigante. Quem está fora da habitação da palavra, quando vê uma pessoa falando assim, você que está ouvindo pode estar até não concordando, mas quando você ouve uma pessoa falando assim, você não está guardado na palavra, você fica logo com receio, diz: não pode. Quem és tu para fazer isso? Quem és tu para falar isso? Eu não estou falando por mim. Veja que Davi, quando ele falou, quem é esse incircunciso gigante que vem afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou derrubar esse gigante. Me levem ao rei, que eu vou falar para ele que eu vou lutar contra esse gigante. Eu vou derrubar esse gigante que está trazendo pânico para o arraial de Israel. Eu vou derrubar esse gigante que colocou todo esse medo em vocês. Vocês são o exército do Deus vivo. Vocês não podem ficar assim. Nós vamos derrotar esse filisteu. Hoje mesmo eu vou arrancar a cabeça desse gigante. Esse gigante não vai apavorar mais vocês. Então essa é a posição de uma pessoa que está guardada em Deus. Davi ficava cuidando, Davi ficava trabalhando, no meio da guerra, Davi estava trabalhando, cuidando das ovelhas do seu pai, lá de trás dos currais. Mas só que ele não estava trabalhando desconectado da sua habitação de fé. Ele estava ali salmodiando, falando com Deus, firmado. Quando foi necessário ele atuar, ele atuou.
E aí a gente vai ver que é muito tremendo isso que acontece na vida dele. Quando nós, esse é o terceiro ponto, tá? Quando nós habitamos no esconderijo da palavra, que é o Salmo 91, nós entendemos que todos os desafios que nós vamos enfrentar, ou que estejamos enfrentando, serão ou são apenas treinamentos para nós subirmos novos degraus de fé. É interessante isso, eu lendo esse texto, vendo essa postura de Davi, a gente vai ver que só são treinamentos de fé, treinamentos que nos vão levar a subir novos degraus em fé. Porque quando Davi veio a ser apresentado a Saul, e Saul falou para ele, por estar contaminado, por estar com medo, por estar em pânico, falou para ele que ele não poderia enfrentar aquele gigante, porque ele era somente um rapaz, um menino que não tinha experiência, que não era treinado na guerra, mas aquele homem lá, aquele gigante, 2,90 m, ele era um guerreiro experiente. Então Davi não tinha condições de enfrentá-lo. Mas Davi sabia que as condições que ele tinha não eram deles e não estavam no corpo físico dele, mas estavam no lugar da sua habitação, no lugar que ele habitava. Aí Davi vem, olha só que coisa linda, e Davi fala para Saul. Davi, versículo 34, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta de ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Treinamento de fé. Esse filisteu incircunciso será só mais um deles. Esse filisteu incircunciso, esse gigante, vai ser só mais um treinamento para mim, rei. Porque o treino é matando o leão, matando o urso, que vem atacar as ovelhas. Esse incircunciso, esse gigante, só vai ser mais um treinamento para eu galgar mais um degrau da minha fé. É isso tudo que estamos enfrentando agora, devemos olhar como apenas um treinamento para subirmos mais degraus de fé e levarmos outras pessoas também a subirem outros degraus de fé. Entendermos que nós estamos treinando todo o tempo em fé, que porque nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, nós estamos guardados pela sua palavra. Pode cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa esquerda, à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nós vamos permanecer firmes, porque só permanece firme quem está guardado na palavra, no esconderijo do Altíssimo, assim como Davi, e tem sempre uma resposta positiva, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante de um povo apavorado. Ele não tem palavra para apavorar o povo, ele tem palavra para mudar a história do povo, para levar o povo a um ânimo novo, para levar o povo a confiar em Deus, para levar o povo a crer na vitória que já aconteceu, já se estabeleceu, porque quem vai adiante é o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos está adiante nesta situação e nós precisamos proclamar isso. Precisamos falar a verdade que habita em nós. E aí você vê um menino que não tinha experiência nenhuma com guerra, mas tinha muita experiência com Deus, experiência com o Altíssimo, experiência com o Todo-Poderoso.
que não se curvou para o gigante do medo, que não se apequenou diante do gigante do medo, e não respeitou o gigante do medo, muito pelo contrário, veio diante dele e removeu toda a afronta que estava acontecendo. Que coisa maravilhosa quando estamos firmados. Eu respeito sua fragilidade, porque a palavra diz assim, que nós devemos carregar, ajudar aqueles que são fracos na fé. E é por isso que a palavra de Deus vem para te ajudar, para te remover da fraqueza, dizendo para você, diga, eu sou forte no Senhor, que aí na tua fraqueza é que você é forte, e você pode descobrir isso na graça de Deus, porque a graça dele te basta. E você vai compreendendo que você já é vitorioso em qualquer tipo de situação, e que você não precisa temer, porque o Senhor já te livrou. E a gente vê a correlação nessas situações de Moisés enviando essas pessoas como líderes para observar um território a ser conquistado. E aí ter o retorno de um relatório completamente fora da palavra, completamente fora do alinhamento da palavra, da fé, do propósito da palavra. E isso aí, ele perdurou durante todo o tempo, queridos, durante todo o tempo, até chegar naquele momento aonde o povo queria um líder, queria um rei, e Deus levantou Saul, porque eles pediram, mas eles não continuaram firmes no lugar onde deveriam estar. A gente vê que Josué, antes de ir àquele território, observar juntamente com Caleb, Josué era um homem que vivia ali bebendo de Deus, junto com Moisés. Ele vivia servindo Moisés, era servo de Moisés, e ele ficava ali se alimentando, e aquilo foi gerando fé, fazendo ele habitar naquele lugar. E quando ele teve que substituir Moisés, ele se manteve justamente naquele lugar que Moisés estava, e ele teve conquistas até maiores, porque ele permaneceu guardado na palavra, firme na palavra. E a gente vê que foi passando, vindo outras gerações, até chegar nesse momento aonde Davi é levantado. Davi é levantado por Deus, porque ele estava guardado ali, conectado com Deus, e fez toda a diferença. O que vai fazer a diferença nesse tempo são as proclamações de fé. Nós temos feito isso diariamente, juntamente com milhares e milhares de irmãos, de profetas de Deus que têm se levantado em toda a terra, e nós estamos na autoridade do nome dele, como já Davi foi diante do gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. Nós estamos no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ligando cada palavra de vida, palavra positiva nessa terra, e desligando tudo aquilo que tem causado pânico, causado terror, causado medo na população de cada país, sobre aquilo que está acontecendo hoje em toda a terra. Então são milhares de ministros da palavra, concordando em fé, ainda que tenham aqueles que desdenhem, que não aceitem
porque estão vivendo dentro de um gigante de medo, que não tem perspectiva, que não vê a vitória se estabelecendo. Nós estamos fazendo isso. Aqui em Manaus, nós, como igreja, Ministério Ouvir e Crer Manaus, estamos fazendo isso 24 horas. Temos agora conectados nossos filhos na fé, ligados nesse momento, que estão também num propósito de oração, num relógio de oração ininterrupta, que nos leva a orar 24 horas uns pelos outros, ligando juntamente com todo o corpo de Cristo em toda a terra, ligando palavras de vida, e nós sabemos que estamos guardados de todo o mal, estamos guardados de toda e qualquer situação que possamos viver ou enfrentar, porque o olhar que nós temos não é um olhar que desqualifica a nossa vida diante das situações, não. O olhar que temos é o olhar que nós já alcançamos acima das circunstâncias contrárias, das dificuldades, daquilo que é necessário nós passarmos, porque toda vez que nós olhamos assim, nós galgamos um degrau de fé, e esse degrau de fé nos leva a um lugar mais alto ainda com o nosso Deus, e nos faz enfrentar novos desafios, e nós trazemos pessoas, influenciamos pessoas a caminharem pela fé, naquilo que o Senhor tem falado, naquilo que o Senhor tem estabelecido para vivermos nesse tempo. E a gente vê que, eu espero que você tenha entendido que Deus está lhe falando. Eu espero que isso esteja entrando como sementes poderosas para mudar a tua história. Eu quero que você entenda que você está sendo treinado nessa situação, aonde as pessoas colocam o pânico da pandemia. Eu sei que você está entendendo que você foi chamado para ser treinado em todas as situações. Você vê Davi treinado com leão, treinado com urso. Mas por que ele foi treinado ali? Porque ele estava guardado na palavra. A palavra lhe levava a enfrentar os desafios e a vencê-los. Eu quero te dizer que todos esses desafios que ocorreram antes de Davi enfrentar o gigante do medo, todos eles, Davi matou os desafios. Ele matou os desafios. Quando vinha o urso, ele dava com o cajado no urso até matar o desafio. O treinamento dele era esse, matar aquele desafio que estava tentando acabar com o rebanho. Quando vinha o leão, ele segurava na juba do leão e dava com o cajado sobre o leão até matar o leão. E quando ele veio e se apresentou ao rei, ele sabia que para eliminar aquele pânico de medo, ele precisava matar o gigante do medo. Essa palavra hoje sobre a tua vida, sobre tua casa, sobre tua família, é para matar o gigante do medo. É para matar, é para cortar a cabeça do gigante do medo. E Davi sabia disso. Ele não veio simplesmente para derrubar o gigante, para depois ele se tratar e se levantar novamente para afrontar e levar pânico de novo. Não, ele sabia que precisava cortar a cabeça do gigante do medo. E ele derrubou como pastor. Não foi como guerreiro, não, foi como pastor. Ele derrubou o gigante do medo. E com a sua própria espada, ele cortou a cabeça do gigante. E eu quero te dizer nessa noite, que o pânico do medo só é derrubado por aqueles que estão guardados na palavra. E não somente isso, o pânico do medo precisa ter a cabeça cortada.
porque todo o pânico do medo é uma mentira, é uma afronta à verdade que Deus construiu em nossas vidas. E essa afronta, nessa noite, Deus está cortando de dentro da tua casa, de dentro da tua família, de dentro da tua vida. Aí, você que está dentro de um hospital, eu quero te dizer que essa doença, Deus está cortando a cabeça agora. Esse pânico que foi colocado na tua vida, que você foi bater aí, que talvez nem tenha essa doença, o Senhor está te dizendo agora que está cortando a cabeça desse pânico, desse medo que te levou aí, e você vai sair daí com a cabeça erguida, dando testemunho do poder e da cura do Senhor sobre a tua vida. Aí, você que está aí no hospital, você que está aí nesse leito, você que está aí dentro de casa, você que está ouvindo essa palavra nessa noite, o Senhor te preparou essa palavra para te levantar. Não somente para te levantar, mas para colocar na tua boca palavras de vida, palavras que levam esperança, palavras que levam amor, palavras que levam vitória para aqueles que estão ouvindo. Você vai ser um transmissor de fé. E nessa noite, o Senhor está te levantando assim como Ele pegou. Você pode não ter nenhuma experiência ainda, mas a tua experiência vai ser com o Senhor. Você pode não entender de medicina, você pode não entender de enfermagem, mas o Senhor está te dando um discernimento, um entendimento de guerra, de batalha espiritual. Está te dando um entendimento de palavra viva, que muda a história, que ressuscita mortos, que cura enfermos, que liberta cativos, que dá audição aos surdos, que dá visão aos cegos, que faz o mudo falar, que limpa leprosos, que se mete no meio de uma pandemia e declara a cura, e o gigante da pandemia é cortado a cabeça. Eu creio nessa palavra, eu creio que isso está se estabelecendo neste dia. Escute isso, neste dia está se estabelecendo. Porque eu sou alguma coisa? Não, porque eu sei e eu tenho crido, e Ele é poderoso para fazer muito, mas muito mais além de tudo aquilo que eu estou proclamando, de tudo aquilo que eu estou declarando, pensando ou pedindo a Ele. Efésios 2:20. Receba essa palavra nesse dia. Receba essa palavra nessa noite. Receba a mudança dentro da tua casa com essa palavra. Receba em tuas mãos a espada que corta a cabeça dos gigantes. Sabe que espada é essa? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir todos os pensamentos e intenções no coração do homem. E não há nada, absolutamente nada oculto diante dos olhos daquele com quem nós teremos que prestar contas. E eu vou prestar conta a Ele dizendo: Senhor, eu guardei a fé, eu combati o bom combate e guardei a fé. E eu sei que o Senhor me guardou em todo o tempo. Eu quero dizer para você que o Senhor está guardando você, está guardando a tua casa. E você vai aprender na palavra dele que isso é a maior verdade para a tua vida e para a tua família. Porque na palavra do Senhor existe muros, chamados muros de fogo, que Ele coloca ao teu redor, ao redor da tua família, ao redor da tua casa, e protege, e que não penetra nada, nem inimigo, nem vírus, nem bactéria, nem nada, para machucar a tua vida, para enfermar a tua vida. Nada penetra.
Ele tem céus que são céus poderosos, que confundem os céus do inimigo. E o próprio inimigo se destrói nos seus próprios céus malignos. E é assim que você vai aprender. É assim que você vai mudar a tua história. Mas eu sei que hoje Deus gira uma chave, porque Ele deu essa chave para a igreja viva, a igreja orgânica que Ele mesmo constituiu, para ligar e desligar, ligar na terra e ser ligado no céu, desligar na terra e ser desligado no céu. E hoje eu estou desligando aí dentro da tua casa o gigante do medo, desligando na terra, está desligado nos céus. E eu ligo a coragem de Davi na tua vida. Se você recebe essa palavra, diga aí onde você está: eu recebo e tomo posse dessa palavra e vou viver por ela, vou me esconder nela, vou me guardar nela e vou me manifestar por ela. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Pai, eu te peço que esta palavra ministrada na vida dos teus filhos, daqueles que estão ouvindo, conectados nessa noite diante do Senhor, esteja limpando, purificando os céus do ambiente familiar, a casa, limpando a mente que guarda o coração. E eu declaro que tudo aquilo que é bom, que é perfeito, que tem virtude, que é de boa fama, que tem louvor, seja isso os pensamentos da vida dos teus filhos a partir desse dia. Que a tua palavra guarde, proteja, que a tua palavra que entrou traga a cura e manifeste o sinal da vida de quem está ouvindo, daqueles que ouvirão futuramente. Em nome de Jesus, meu Deus, que essa semana possa ser a semana de vitória, a semana que o Senhor fez, que o Senhor criou para o louvor da tua glória, e que tenha milhares e milhares e milhares de proclamações de vida através da boca dos teus filhos, para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Queridos, esta palavra eu sei que o Senhor falou no teu coração nesse dia. Eu sei que muitas das vezes a palavra nós não compreendemos no momento que estamos ouvindo, mas a palavra é viva e eficaz, e ela vai fazer com que você possa compreendê-la no momento exato. Ela vai te trazer entendimento. Tudo aquilo que estou falando, reflita. Tudo aquilo que foi falado através da palavra, com base na palavra, reflita, porque o Senhor te dará entendimento, e você vai poder compreender e ampliar mais ainda o seu entendimento. Eu quero te pedir que você que foi abençoado por essa palavra, que você compartilhe essa palavra nas suas redes sociais, que você se inscreva no nosso canal do YouTube, para que nós possamos ainda colocar essa palavra à disposição de mais e mais, milhares de pessoas possam ouvir e possam ser abençoadas, assim como você está sendo abençoado nesse dia. Dê o seu like aí, multiplique essa palavra, para que outras pessoas possam ouvir. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz que excede a todo entendimento. Amém. Boa noite, boa semana. Graças a Deus.